falar das penalidades? Essa aula eu não vou detalhar tanto o como a gente vai aplicar a penalidade, essas regras de dosimetria. Regras de dosimetria é assunto das próximas aulas. O que eu vou tratar aqui agora são as 4 penalidades que estão previstas no Estatuto, tá certo? Explicar um pouquinho sobre cada uma delas. E falar quem compete aplicar cada uma dessas penalidades. Penalidades que a gente viu na primeira aula, que só pode ser aplicada para o servidor estatutário, que é aquele que titulariza um cargo público que pode ser ou efetivo ou comissionado, tá? E onde é que estão as penalidades? Onde é que está previsto no Estatuto? Vamos olhar o artigo 187? O que é que diz o artigo 187 dessa lei 6677? São penalidades disciplinares. Inciso 1, advertência. Inciso 2, suspensão. Inciso 3, demissão. Inciso 4, cassação de aposentadoria ou disponibilidade. Vamos lá. A sanção advertência. A sanção advertência, gente, ela é aplicada por escrito. Isso a gente vai ver quando falar das regras de dosimetria da advertência. Quando fala lá que a advertência vai ser aplicado por violação a dever funcional, que não justifique. Tem toda uma regrinha relativa à advertência. Agora, essa advertência é por escrito. Ela vai ser registrada nos assentamentos funcionais do servidor. Não é uma advertência oral. Ei, olha, você está fazendo errado isso aí, rapaz. Conserta isso aí. Não é essa advertência. Até porque, para aplicar essa advertência por escrito, eu vou precisar de quê? Aquilo que eu já tratei na aula anterior, processo administrativo disciplinar. Então, a advertência sempre será por escrito e sempre será precedida de um processo administrativo disciplinar, tá? A suspensão. A suspensão, como o próprio nome diz, a pessoa está suspensa. Suspensa de quê? Do exercício das suas atividades. Também vamos tratar em aulas posteriores quando é que a gente aplica a suspensão. Mas vamos lá. Quando eu suspendo o servidor das suas atividades, isso é uma penalidade disciplinar, não estou tratando de medida cautelar. Que pode existir medida cautelar suspendendo a pessoa provisoriamente do exercício das atribuições, ou aquela medida cautelar que existe para o PAD, que está previsto no 208, que é o afastamento preventivo. Não é essa suspensão. Aqui é suspensão, sanção. Suspensão, penalidade. A pessoa deixa de exercer suas atribuições do cargo, mas ela não só ganha um tapinho nas costas, vá para casa, meu filho. Você não é sentar no banco como um jogador de futebol que é suspenso. Tem consequências. Qual é? Se ele não vai estar trabalhando, ele obviamente não vai receber o seu salário, a sua remuneração. E a suspensão decorre dela outros efeitos. Ela faz o quê? Ela interrompe o tempo do período aquisitivo para a licença prêmio por assiduidade. Ela também traz outros efeitos que decorrem da lei. Então, a suspensão que ela vai ser aplicada, eu já estou antecipando aqui um pouco a dosimetria, nas hipóteses em que não cabe nem advertência e nem demissão, porque a suspensão é como se fosse uma sanção residual. Enquanto a advertência é destinada para infrações leves, a suspensão é destinada para infrações médias, né, ou graves, e não as gravíssimas que comportam pena de demissão ou pena de cassação de aposentadoria, tá? Mas a suspensão, gente, ela gera efeitos. A pessoa fica sem receber salário. Aquele tempo que ela está suspensa, por óbvio, se ela não está trabalhando, e suspensão não é licença para ir para casa, vai interromper a contagem dela de tempo de serviço. Então, é por isso que tem uma repercussão na licença prêmio por assiduidade, tá? Então, perceba que tanto a advertência
ela é por escrito, como a suspensão pressupõe o quê? A realização de processo administrativo disciplinar, tá? Então tá claro que essa pena de suspensão a pessoa fica sem trabalhar e sem receber remuneração durante todo o período em que ficou suspenso, tá bom? Com repercussões nessa questão do seu tempo de serviço e na fruição de direitos que dependam do efetivo exercício, tá? Tem algumas carreiras que a pena de suspensão repercute em questão de promoção, em questão de você receber algum prêmio, tá? Então, perceba que a suspensão, ela deve sim ser aplicada para infrações de gravidade, natureza média, que não são tão graves, ou de natureza grave, mas não tão gravíssimas como a demissão. E uma regra importante que está na lei é o seguinte: a pena de suspensão, ela pode variar de 1 até 90 dias. Veja a margem que a autoridade administrativa tem na hora de realizar a dosimetria. Por isso tem que ficar muito claro, na hora de fazer a dosimetria, se a pena de suspensão ultrapassa ou não 30 dias. Porque se a gente olhar o artigo 206 e o 206A da 6677, 200A e o 206 o 206 está com redação nova e o 200A é uma novidade, 206A, porque eles trazem o que de novidade? O termo de compromisso disciplinar, que é um acordo que só vai caber, né, só vai comportar a celebração desse acordo para infrações disciplinares de menor potencial ofensivo, conforme critérios, requisitos e condições estabelecidos em regulamento. Então é importante a autoridade fazer a dosimetria correta daquela infração que foi apurada, para que ela verifique se essa infração é de menor potencial ofensivo, essa infração disciplinar menor potencial ofensivo ou não. Mas lembrando que o servidor vai que não cabe celebrar TCD, que é o termo de compromisso disciplinar, com esse servidor. O TCD ele está tratado, gente, no artigo 206A. A gente vai falar dele depois. Mas, se não couber TCD, o que acontece? Acontece que ele vai responder o PAD e pode vir de um PAD uma pena de suspensão que pode até ser até 30 dias, se não comportou o TCD, por algum motivo, aquele servidor não atendeu algum requisito, algum critério que estava no decreto. Tá certo? Porque é o decreto que vai regulamentar o TCD. Então, a pena de suspensão que implica em afastamento compulsório do servidor do exercício das atribuições, implica em perda de remuneração, implica em ele não ter aquele tempo como contagem de tempo de serviço, implica nele na não fruição de direitos que decorram da necessidade do efetivo exercício ou porque a lei previu que, se sofrer suspensão, ele não pode fruir determinados direitos. Então, a pena de suspensão ela deve ser analisada com muito cuidado, para a gente ter certeza de que não é caso de advertência, porque não é infração leve, e não é caso de demissão e cassação de aposentadoria e disponibilidade, porque estamos lidando com a infração gravíssima, tá certo? E aí, finalmente, a gente chega na pena de demissão. A pena de demissão é o quê? É o desligamento forçado do servidor daquele cargo público, que pode ser efetivo e comissionado. Não pensem que o exclusivamente comissionado, e eu falei isso na primeira aula, basta que a gente exonere ele. Não. O artigo 195 fala, o parágrafo único, esse servidor ocupante de cargo de provimento temporário, se ele praticar uma infração, inclusive sujeito à pena de suspensão, a exoneração dele será convertida em pena de demissão. Demissão tem efeitos diferentes da exoneração, embora ambos sejam forma de desligamento de um servidor de um cargo público, a demissão
tem efeitos, e esses efeitos estão previstos no artigo 197, que teve a sua redação também alterada recentemente, alterada pela Lei 14.803 de 2024. Para quê? Porque na redação original do 197, 197, estava previsto que duas hipóteses, dois efeitos da demissão. A demissão antigamente podia incompatibilizar o servidor por 5 anos para exercer novo cargo público, e depois a demissão, tinha um parágrafo único que dizia: mas se for nessas hipóteses, a demissão vai ter a nota a bem do serviço público e vai resultar em impossibilidade do servidor retornar ao serviço público estadual. Só que veio o Supremo, julgou uma ação direta de inconstitucionalidade de um dispositivo da Lei 8.112, de 90, que é um dispositivo idêntico ao nosso, que falava da pena da bem do serviço público, em algumas hipóteses, disse assim: olha, não pode, isso é inconstitucional, porque a Constituição veda penalidade de caráter perpétuo. E, na prática, essa pena bem do serviço público era uma pena de caráter perpétuo, porque a pessoa nunca mais poderia voltar para o serviço público estadual. Então, o Supremo disse: isso é inconstitucional, mas nada impede que, olha, o Poder Legislativo crie uma regra que estabeleça um prazo determinado para que o servidor não possa retornar ao serviço público. E aí, a nossa lei, a nossa legislação aqui no Estado era muito mais avançada do que a lei federal, porque a Constituição do Estado da Bahia, no artigo 14, parágrafo 3º, acho que o inciso 9, já previa que a pena de demissão em processo administrativo disciplinar fazia com que o servidor demitido ficasse 8 anos impedido de retornar ao serviço público, a contar, obviamente, da publicação dessa demissão e desde que a demissão não fosse anulada pelo Poder Judiciário. E aí, com essa reforma, mini reforma que teve na 6677, com essa Lei 14.803, o que foi que aconteceu? Agora, esse prazo de 8 anos, que é como se fosse uma mini lei da ficha limpa, já está previsto expressamente no artigo 197. Ou seja, qualquer hipótese de demissão, e a gente vai tratar das hipóteses de demissão, quando falar dela, que a gente vai analisar cada sanção dessa sanção separadamente, cada penalidade dessa a gente vai analisar separadamente. Então, diz o artigo 197, não importa a hipótese de demissão. Toda demissão vai incompatibilizar o servidor demitido de retornar ao serviço público durante 8 anos, a contar da demissão. Então, é uma regrinha bem legal, muito importante e está totalmente adequada a esse julgamento do Supremo Tribunal Federal quando julgou essa ação direta de inconstitucionalidade e declarou inconstitucional a pena a bem do serviço público, tá? Então, a demissão é um desligamento forçado e a demissão pode também ocorrer assim, às vezes o servidor já está exonerado, seja ele ocupante de cargo comissionado, seja ele ocupante de cargo efetivo, e essa exoneração é convertida em pena de demissão. Isso está previsto no artigo 195, parágrafo único, e também no artigo 240, parágrafo único, todos da Lei 6677. E a última sanção que existe, na realidade, ela está repercutindo para um servidor que está na inatividade, é a sanção que está prevista no artigo 187, inciso 4. Qual é? Vamos ver? É a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, tá? A cassação de aposentadoria, como o próprio nome diz, o servidor, ele perde a aposentadoria. Eu vou tratar disso mais adiante quando a gente falar das hipóteses de demissão e por quê? A cassação de aposentadoria ou de disponibilidade, que também rompe o vínculo do servidor com o órgão público ou a entidade, porque lembrando,
que a gente pode aplicar essas sanções para servidores estatutários que ocupam o cargo público em qualquer um dos poderes do Estado ou nas autarquias e fundações. Então, essa cassação de aposentadoria ou disponibilidade vai romper qualquer vínculo que exista ainda com o servidor. Por quê? Embora tecnicamente quem vai para a inatividade, a gente diz que ele não é mais servidor propriamente dito. É diferente do militar. O militar, mesmo na inatividade, ele continua militar. Ele continua sujeito ao regime disciplinar. Isso está previsto na legislação deles. Mas, embora tecnicamente quem está na inatividade não seja servidor público, ele tem algum vínculo, porque ele está recebendo alguma remuneração. Remuneração não, proventos, né, que a pessoa recebe na aposentadoria. Ele está recebendo alguma verba do Estado, né? Aí não. Quando ocorre a cassação de aposentadoria ou disponibilidade, isso só pode ocorrer se ele praticar uma infração disciplinar punível com demissão, rompe-se o vínculo, tá certo? Isso a gente vai tratar melhor nas aulas seguintes, tá? Com isso a gente tem uma visão aqui geral, básica, do que quer dizer cada penalidade e dos efeitos básicos de que decorre de cada uma das penalidades. Até a próxima aula!